Olá, esse é o Quiz Mania Brasil número 85. Fizemos esse quiz com 10 perguntas e com muito carinho para você. Então retribua curtindo esse vídeo, compartilhando com seus amigos e comentando se você gostou. Vamos para as perguntas? A frase Carpe Diem ficou conhecida por ser usada na poesia de Horácio, um poeta romano do século I a.C. O que quer dizer Carpe Diem? Aproveite o dia, assim será, siga o direito ou alegria de viver. Carpe diem é uma expressão latina que significa aproveite o dia ou viva o momento. É um chamado para que se aproveite bem o presente, sem se preocupar tanto com o futuro ou com o passado. A frase ficou conhecida por ser usada na poesia de Horácio, um poeta romano do século I a.C., e tem sido frequentemente citada desde então como uma lembrança para que vivamos intensamente o presente e não deixemos para depois as coisas que são realmente importantes para nós. A ideia é que devemos estar presentes e conscientes do momento que estamos vivendo, em vez de simplesmente deixar a vida passar. Então, aproveite o dia. Qual a medida aproximada em centímetros de uma polegada? 10, 1,52, 3,50 ou 2,54? A polegada é uma unidade de comprimento usada no sistema imperial de medidas. Uma polegada é igual a 2,54 centímetros. A polegada tem sua origem na Idade Antiga, onde os romanos mediam o comprimento com o próprio polegar. É a largura de um polegar humano regular medido na base da unha, a qual num ser humano adulto é de aproximadamente 2,5 centímetros. Quem compôs A Bela Adormecida e o Quebra-Nozes? Vivaldi, Chopin, Tchaikovsky ou Amadeus? Os três grandes balés de Tchaikovsky, O Lago dos Cisnes, A Bela Adormecida e o Quebra-Nozes, constituem o repertório básico imprescindível para as grandes companhias de dança clássica e o ponto culminante do gênero no final do século XIX. Qual é o processo pelo qual as plantas convertem a energia solar em energia química para sustentar a vida? Mitose, fotossíntese, respiração celular ou fermentação? A fotossíntese é o processo pelo qual as plantas usam energia solar para produzir açúcares e oxigênio a partir de dióxido de carbono e água. Esse processo é fundamental para a sobrevivência das plantas e também é responsável por fornecer oxigênio para a atmosfera da Terra. A mitose é o processo de divisão celular. A respiração celular é o processo pelo qual as células produzem energia a partir de açúcares e oxigênio. E a fermentação é um processo anaeróbio que produz energia sem o uso de oxigênio. O que faz um funambulista? Pratica um esporte, anda na corda bamba, dorme muito ou limpa piscinas? O funambulismo é uma arte circense baseada em habilidades de equilibrismo que consiste em caminhar sobre uma corda tensa em posição elevada. A corda está presa pelos dois extremos. A altura dessa varia de acordo com a habilidade do executante e as possibilidades de segurança do local. Qual dos países listados não faz parte do Reino Unido? Inglaterra, Escócia, Irlanda ou País de Gales?
O Reino Unido é uma nação insular localizada no noroeste da Europa, composta por 4 países: Inglaterra, Escócia, País de Gales e Irlanda do Norte. A sua história remonta a séculos, tendo sido um dos maiores impérios coloniais do mundo. Hoje em dia, é um país desenvolvido com uma população de cerca de 66 milhões de pessoas. A sua capital é Londres, reconhecida mundialmente por ser um centro financeiro e cultural. Então a resposta para essa pergunta é Irlanda, que é diferente da Irlanda do Norte. A Irlanda do Norte faz parte do Reino Unido, mas a Irlanda não faz parte do Reino Unido. Qual dos números abaixo é o maior número? Menos 20, menos 10, menos 440 ou menos 78? Ora, coleguinha, preste bastante atenção. Trata-se de um número negativo, então a dica é: quanto mais próximo do zero, maior é o número. Nesse caso, o menos 10 é a resposta correta. Compreende os nascidos entre 1965 e 1981, durante a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. De qual geração estamos falando? Dos Baby Boomers, da geração X, da geração Y ou da geração Z? A geração X compreende os nascidos entre 1965 e 1981 durante a reconstrução da Europa após a Segunda Guerra Mundial. A vida deles não foi nada fácil, já que encontrar um emprego após um período turbulento era um grande desafio. Trabalhar e produzir era sua filosofia de vida, deixando de lado o idealismo. Eu nasci na geração X, então. E você? A música Será, do Legião Urbana, foi composta quando a banda ainda tinha outro nome e se apresentava em bares e casas noturnas de Brasília. Que nome era esse? Aborto elétrico, macaco elétrico, punk elétrico ou som elétrico? O Legião Urbana surgiu no final dos anos 70 em Brasília. O grupo foi formado pelos amigos Renato Russo, Marcelo Bonfá e Eduardo Paraná, que mais tarde seria substituído por Dado Villa-Lobos. Inicialmente, a banda se chamava Aborto Elétrico e tocava um som mais punk rock. Com a mudança do nome para Legião Urbana, a sonoridade da banda também foi se transformando, incorporando elementos do rock alternativo e da música brasileira. Qual é o hormônio produzido pelas células beta do pâncreas que regula os níveis de glicose no sangue? Adrenalina, insulina, glucagon ou testosterona? A insulina é um hormônio produzido pelas células beta do pâncreas, responsável por regular os níveis de glicose no sangue. Sua principal função é permitir que as células do corpo utilizem a glicose como fonte de energia, ajudando a manter os níveis de açúcar no sangue dentro de um intervalo saudável. E aí, gostou do quiz de hoje? Então não esqueça de comentar, não esqueça de curtir esse vídeo, é muito importante pra gente, tá bom? Te vejo no próximo. Um abraço e até lá.